história. Senta, senta, senta. Vamos ouvir história. As Aventuras de Gulliver. No dia 5 de novembro de 1669, voltando de uma viagem aos mares do sul, o Antílope, navio da marinha mercante inglesa, enfrentou violenta tempestade que o projetou sobre uns recifes. O cirurgião de bordo, Lemuel Gulliver, único sobrevivente de toda a tripulação, conseguiu, depois de esforços sobre-humanos, chegar à terra firme. A noite chegara. Não descobrindo nenhum sinal de vida, Gulliver, morto de fadiga, deitou-se de costas e não tardou em dormir profundamente. O sol já estava alto quando acordou no dia seguinte. Quis levantar-se, mas, ó surpresa, sentiu os cabelos presos ao chão e os braços e pernas imobilizados por uma porção de amarras. Erguendo ligeiramente a cabeça, apesar da dor que os cabelos lhe causavam, viu sobre todo o seu corpo uma multidão de homenzinhos que não mediam mais de 15 centímetros de altura. O espanto e o medo lhe fizeram soltar tamanho grito que os pequenos personagens ficaram apavorados. Na sua precipitação em fugir, alguns caíram de grande altura e tiveram muita dificuldade em se levantar. Aproveitando-se da confusão, Gulliver conseguiu afrouxar os nós que lhe prendiam a mão esquerda. Esperava soltar-se completamente, mas seus minúsculos agressores não lhe deram tempo. Assim que voltaram a si do susto, atiraram-lhe no rosto uma multidão de flechas do tamanho de agulhas. Compreendendo que nada conseguiria pela violência, Gulliver desistiu de se mexer. Logo, as flechas cessaram de cair sobre ele. Um estrado foi logo rapidamente armado perto do seu rosto, e um personagem, que parecia ser o chefe dos homenzinhos, ali se instalou e começou longo discurso numa língua que Gulliver nunca ouvira. Porém, pelos gestos que fazia, Gulliver percebeu que ele o convidava a ficar quieto, senão a resposta seria violência. Da melhor maneira que pôde, Gulliver deu a entender que se submetia e, como estivesse morto de fome, levou diversas vezes a mão à boca. Imediatamente lhe trouxeram pratos repletos de alimentos finos, que teriam sido suficientes para alimentar a multidão de homenzinhos que o cercava. Gulliver, para grande espanto deles, comeu-os em poucos segundos, assim como esvaziou de um trago os minúsculos barris de vinho que lhe foram apresentados. Enquanto ele se alimentava, soldados arrancaram as flechas que lhe cobriam as mãos e o rosto, e esfregaram as feridas com um unguento perfumado que acalmou suas dores. Mal terminara sua refeição e já dormia profundamente, sob o efeito de um narcótico que tinha sido misturado à sua comida. Durante este sono, foi arrastado para uma carroça puxada por centenas de cavalos e levado até as portas da capital do país. Lá, enquanto os curiosos o observavam de cima das muralhas, acordou e um oficial lhe fez compreender que punham à sua disposição um templo vazio situado fora da cidade. Gulliver teve alguma dificuldade em penetrar em sua nova casa, porque a porta era muito estreita, mas verificou com satisfação que podia esticar-se completamente em seu interior. Pouco depois, o oficial ordenou a seus homens que examinassem os bolsos de Gulliver. Entre os objetos dali retirados, o que provocou a mais viva curiosidade foi o seu relógio, sendo que muitos foram os que vieram admirar este objeto esquisito, do qual eles não compreendiam a utilidade. Durante este tempo, Gulliver o soube mais tarde, o governo do reino reunira-se para deliberar a seu respeito. Finalmente, o rei decidiu que todos os dias uma das diversas províncias do reino forneceria para a alimentação de Gulliver
6 bois, 40 carneiros e quantidade suficiente de pão e vinho. Além disso, designou 600 pessoas para seu serviço e encarregou os melhores professores de lhe ensinarem a língua do país. Gulliver tirou rápido proveito dessas lições e procurou logo ampliar seus conhecimentos a respeito do país no qual se encontrava. Soube então que este se chamava Lilliput e que seus habitantes eram os Lilliputianos. Eles acreditavam que o universo se limitava a seu reino e ao de Blefuscu, distante dali uns 2 quilômetros, porque há 2000 anos seus historiadores não mencionavam qualquer outro país. Quanto a Gulliver, que eles chamavam entre eles de Homem-Montanha, acreditavam que tivesse caído da Lua ou de algum outro planeta. Não podiam imaginar que semelhante raça de homens pudesse existir sobre a Terra. Pouco a pouco, Gulliver foi conquistando a confiança do rei e de seus súditos. Explicaram-lhe a razão de certos jogos muito em voga em Lilliput. A dança da corda, especialmente, constituía grande sucesso, pois nesse país um bom dançarino poderia pretender aos mais importantes cargos do Estado. O grande tesoureiro fora escolhido para esta função porque era perito em saltos mortais. Os Lilliputianos tinham adotado este curioso processo de escolher os ministros porque julgavam que o poder não deve ser privilégio de algumas pessoas inteligentes, pois os erros de um homem honesto são menos perigosos que os atos desonestos de um indivíduo esperto demais. Gulliver teve a ideia de ensinar-lhes novos jogos que permitissem mostrar sua destreza e sua boa vontade. Verificara que as provas que determinavam a escolha para os cargos públicos eram muito perigosas e que muitos liliputianos ficavam aleijados, vítimas de sua ambição. Obteve imenso sucesso, fazendo que cavaleiros saltassem por cima de sua mão estendida no chão. Um escudeiro real conseguiu até realizar a proeza de pular por cima de seu sapato. Um dia, ele teve a ideia de fazer a guarda do rei manobrar em cima de seu lenço, amarrado em 4 estacas e esticado como a pele de um tambor. O rei ficou encantado com o espetáculo e, alguns dias mais tarde, tendo que assistir ao desfile do exército, pediu a Gulliver que fizesse passar as tropas entre as suas pernas, como sob um arco de triunfo. Porém, a pedido de certos conselheiros que achavam que o sustento de Gulliver ficava muito caro, este foi convidado a assinar um compromisso solene que o obrigava a dar auxílio e a prestar assistência ao reino de Lilliput em todas as ocasiões em que seu tamanho e sua força pudessem ser úteis ao país. Em troca desta promessa, Gulliver teria a garantia de receber todos os dias a alimentação necessária ao sustento de 1874 liliputianos. Este número fora calculado pelos matemáticos mais célebres. Gulliver obteve igualmente a autorização de visitar a capital de Lilliput, chamada Mildendo. Com infinitas precauções, atravessou a muralha coroada de torres que a cercava e chegou até o centro da cidade, onde se erguia o palácio do rei. Pelas janelas abertas em sua honra, pôde examinar à vontade o interior das casas decoradas com luxo e bom gosto, que o deixavam encantado. A rainha mostrou-se muito lisonjeada com as palavras amáveis de Gulliver e concedeu-lhe a honra de ir até o balcão e dar-lhe sua mão a beijar. Alguns dias mais tarde, o ministro das Relações Exteriores pôs Gulliver a par do estado das relações com o reino de Blefuscu. Faz muito tempo, explicou ele. Todo mundo estava convencido que a melhor maneira de abrir um ovo era quebrá-lo pela ponta mais grossa. Ora, o príncipe herdeiro, tendo cortado um dedo, assim fazendo, o rei fez publicar edital ordenando aos seus súditos que quebrassem os ovos
sempre pelo lado mais pontudo. Esta decisão autoritária provocou vivo desagrado. Houve revoltas seguidas de medidas muito severas e numerosos liliputianos foram obrigados a exilar-se em Blefuscu. O soberano deste país tomou a si suas queixas e, desde então, uma guerra acirrada divide os reinos de Lilliput e de Blefuscu. No momento, sabemos por nossos espiões que importante esquadra está pronta a ser lançada ao mar. Estes preparativos preocupam seriamente o nosso rei, que desejaria vê-lo agir imediatamente contra esta ameaça. Gulliver, fiel à sua promessa, tomou logo providências para ajudar os seus amigos. Fez preparar grande quantidade de cabos e, tendo verificado que podia atravessar facilmente a pé e a nado a estreita passagem que separava as ilhas Lilliput e Blefuscu, tirou o casaco e os sapatos e dirigiu-se para a esquadra inimiga. Em menos de 1 hora, chegou às proximidades dos navios de Blefuscu. As tripulações e os soldados que estavam a bordo ficaram apavorados com a chegada de Gulliver. Quase todos se atiraram à água e procuraram salvar-se, nadando até Blefuscu. Os mais valentes continuaram em seu posto e fizeram chover sobre Gulliver todas as flechas que traziam. Mas, quando viram a inutilidade de sua resistência, abandonaram por sua vez os navios. Então, Gulliver, utilizando os cabos que trouxera, reuniu toda a esquadra, rebocou-a e voltou para Lilliput. Foi recebido com demonstrações de alegria indescritíveis. Festas e cerimônias sucederam-se durante muitos dias para comemorar seu sucesso. Os melhores cozinheiros foram requisitados para o banquete que o rei e a rainha ofereceram em sua honra. Mas estas provas de gratidão foram logo esquecidas, quando Gulliver se recusou a prosseguir na luta contra Blefuscu. Ele demonstrou que todo o perigo de invasão estava evitado e que, portanto, Lilliput devia aceitar as propostas de paz. O rei e seu governo desejariam explorar completamente a superioridade que tinham sobre seus inimigos e reduzir assim Blefuscu à escravidão. Tendo-se Gulliver recusado a servir a tais fins, o rei cedeu afinal e a embaixada de Blefuscu obteve a assinatura de uma paz justa. Gulliver não ignorava que sua atitude prudente e generosa atrairia sobre ele o ódio de alguns conselheiros do rei, invejosos de sua influência cada vez maior. Certa noite, um personagem importante, a quem Gulliver tivera ocasião de prestar serviço, veio procurá-lo secretamente para pô-lo ao corrente de alguns perigos que o ameaçavam. Soube assim que o conselho do rei estudara as acusações feitas contra ele, e especialmente pelo almirante em chefe. Este, com efeito, ficara muito irritado com a facilidade com que Gulliver capturara a esquadra de Blefuscu, e era um dos mais escarniçados em afirmar que Gulliver era um traidor. Então, desde que Gulliver comunicara sua intenção de visitar Blefuscu, os ataques de seus inimigos haviam redobrado contra ele, e o rei acabava de aceitar a sua condenação à morte. Gulliver, desanimado com tanto ódio e tanta ingratidão, resolveu deixar Lilliput sem procurar provar que era inocente. Foi então a Blefuscu, onde foi acolhido generosamente. Ali ficou até o dia em que o mar, tendo lançado à costa uma canoa ainda em bom estado, ele consertou-a e encheu-a com todas as provisões que o reino de Blefuscu pôde oferecer-lhe e fez-se ao largo. Alguns dias depois, teve a felicidade de cruzar com um navio que o recolheu e levou de volta ao seu país. E aí entrou pela perna do pinto, saiu pela perna do pato. Seu rei, que não era de Lilliput, mandou dizer
que quem gostou da história conte até 4. 1, 2, 3, 4.